do investimento e das exportações. A gente reduziu o prazo dos créditos decorrentes da compra de bens de capital, que era de 48 meses para 12. Eu sou a favor de uma proposta de vocês, que é devolver rapidamente, através do uso de mecanismos de informatização, e que isso se dê de forma automática, baseado numa estimativa dos últimos 12 meses. E no caso das exportações, então, é mais grave também, porque eu considero que a devolução de 100% desses créditos é um elemento crucial, é um elemento fundamental do processo de reforma tributária. E, aliás, isso é feito em todos os países exportadores. Se a gente quer, de fato, ter competitividade, nós vamos ter de ter uma clareza nessa área. De outro lado, eu considero também que a questão da desoneração da folha de salários é um elemento fundamental. A desoneração da folha de salários significa desonerar a parte patronal. Nós tínhamos proposto essa desoneração, em torno de 20% para 15%. E eu acredito que ela é não só necessária, como é possível, inclusive, conceber o seguinte: num determinado momento o Tesouro vai ter de arcar com a diferença, porque senão quebra a Previdência. Mas a gente pode conceber que uma desoneração desse tipo vai permitir que haja um aumento do processo arrecadatório, na medida que você vai incentivar a formalização. Então, eu acho, esses três elementos, bens de capital e investimento, exportação e folha de salário, são essenciais. Mas eu tenho visto também que é importante a gente discutir a questão da competitividade do custo Brasil. E aí, a oneração na área de energia, e aí não é só no que se refere ao PIS/COFINS, mas também do ICMS, é algo fundamental para o país ter um avanço no que se refere ao problema de competitividade. Porque a energia é um elemento fundamental, em toda a cadeia de produção. Eu falei também dos remédios. Acho que a questão dos remédios é crucial. Sem sombra de dúvida, vocês falaram, não lembro mais quem foi que falou, mas alguém falou, um dos 5 falou, que nós temos de ter uma dupla estratégia de ação. De um lado, a reforma ampla. De outro, as ações pontuais. Eu acho que a gente tem de combinar as duas. No caso da reforma, eu acho que ela tem de ser mais... como ela é a reforma das reformas, nós temos de tentá-la de forma ampla, geral. Agora, isso não impede que certas medidas e ações pontuais sejam tomadas mais rapidamente. Porque senão a gente gasta, eu estou falando isso mais para as outras, a gente gasta muito energia, uma energia política excessiva, e não consegue nenhuma coisa nem outra. Então vai ter de priorizar, sim. Na minha prioridade, a reforma tributária. Eu esqueci uma outra coisa, é fundamental também, um ponto que você levantou. Não é admissível que se use o ICMS, pode fazer sentido do ponto de vista do Estado. Não faz sentido do ponto de vista do Brasil. Permitir que haja um incentivo tributário à importação e à destruição de cadeias produtivas nacionais. Isso é, de fato, um absurdo. E, por último, eu queria só fazer um destaque sobre essa questão que eu acho importante, que é a regulamentação nacional da substituição tributária, para que tenha mais racionalidade a aplicação do substituto tributário, Muito obrigada. Próximo a fazer uma pergunta é Paulo Safra de Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Por favor. Pediria tanto ao empresário como à pré-candidata Dilma Rousseff
que tentassem um pouco de concisão por conta do horário, estamos um pouco além daquilo que estava previsto no início do evento. Então me dá assim um minuto antes, porque eu encurto. Tá? Eu planejo e encurto. Bom dia, ministra. Coube a mim abordar o tema da infraestrutura. Como só tenho 2 minutos, eu vou direto ao assunto. Depois de tantos pronunciamentos, inclusive esse da senhora, certamente corro o risco de estar aqui repetindo alguma coisa, mas eu vou procurar, de qualquer forma, é um momento de talvez esclarecer um pouco mais esse ou aquele ponto e até de responder um que não foi bem abordado. Caro presidente, amigo Armando Monteiro. Durante o período em que esteve no governo, a senhora se deparou com carências e limitações que foram obstáculos aos projetos que estiveram sob sua responsabilidade. Questões relativas ao transporte, saneamento básico, mobilidade urbana, geração de energia, aeroportos, portos, problemas que atingem a qualidade de vida da população e tornam a nossa economia menos competitiva. Sabemos que as perspectivas internacionais sobre o Brasil são extremamente positivas. A expectativa é que nos tornemos em pouco tempo a 5ª maior economia do mundo. Entretanto, se resolvermos os problemas de infraestrutura, não chegaremos lá. E os próximos 4 anos são fundamentais para alcançarmos essa meta. Caso eleita, a senhora pretende reverter este quadro? Como a senhora pretende reverter este quadro, quando sabemos que da parte do governo, os investimentos públicos em infraestrutura, apesar de todos os esforços despendidos nos últimos anos, não conseguiram superar o patamar de 2% do PIB. E, ao mesmo tempo, a iniciativa privada ainda não se sente estimulada a investir. Como a senhora sabe, a segurança jurídica é determinante para atrair o capital privado. Entretanto, ainda há muitas incertezas no Brasil quanto aos marcos regulatórios. O cenário marcado por agências reguladoras e órgãos controladores, com excesso de indicações políticas e problemas de superposição de competências, notadamente na área ambiental, acabam desencorajando o capital privado. Gostaria de saber qual a sua visão estratégica para esses problemas. Muito obrigado. Começa a contar agora. Então, uma questão fundamental, e eu não vou deixar de falar nela, para mim é o PAC. Porque o PAC, ele não é uma lista de obras, ele é um mecanismo concentrado de gestão. Eu não vou aqui ficar falando para você sobre o apagão de planejamento, de projeto e até de projeto básico ambiental, de projeto executivo que havia no governo. E nós superamos uma parte importante desses gargalos. Também tem que fazer um balanço que mostra o que nós conseguimos fazer e mostra os desafios que continuam. Eu não diria para vocês jamais que o esforço não tem de ser cada vez mais redobrado. Ele tem, para a gente poder continuar investindo de forma correta na infraestrutura. Mas considerando que o PAC foi um mecanismo concentrado de gestão de um lado e de outro, o direcionamento do governo federal, dizendo para empresários, para governos estaduais e municipais, olha, o investimento está na ordem do dia, nós vamos fazê-lo. Não haveria o que aconteceu está acontecendo. Primeiro, é possível verificar que há uma aceleração progressiva do PAC. Nós, se a gente contar o primeiro trimestre de 2007, 2008 e 2009, nós investimos, nesses 3 meses, acumulado dos 3 anos, 3,6 bilhões de reais. Nos 3 primeiros meses de 2010, nós investimos 3,9 bilhões. Então, há um processo crescente de aceleração. Todos os grandes projetos em andamento ou em ações preparatórias, listados como projetos propulsores pela CNI, são projetos do PAC. Todos, sem exceção. Além disso, o PAC permitiu algumas coisas fundamentais. Primeiro,